Seja muito bem-vindo à aula 36 aqui no Inglês da Vida Real. A aula de hoje, aprenda inglês com histórias. E o nome da história, O Dia que o Tempo Parou. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte da aula, a gente vai entender a história. Eu vou ler o texto, tem inglês e português. E na segunda parte, nós vamos aprender inglês juntos. Tem todo um conteúdo aqui de inglês que eu trouxe para você aprender comigo. Então, sem mais delongas, vamos começar? Se você não está inscrito no canal, se inscreva e venha comigo. Bora! Mia woke up to the sound of silence. Not the usual quiet of her small town, but a deeper silence, one that felt heavy and wrong. No birds chirped outside her window. No cars passed by on the street below. And the steady hum of life was missing. For a moment, she thought she was dreaming, but the soft sunlight creeping through the curtains told her otherwise. She rubbed her eyes and reached for her phone on the bedside table. 8:03 a.m., late for a Saturday morning. But that didn't bother her much. What bothered her was how still everything felt. Usually, her little brother, Jamie, would be downstairs, causing chaos with his toys. Her mom would be clounging around in the kitchen, making breakfast. But today, nothing. Mia threw off the covers, her heartbeat quickening as she swung open her bedroom door. "Mom? Jamie?" she called. But her voice sounded too loud in the eerie quiet. No answer. She rushed down the stairs, two at a time, her bare feet hitting the cold wood floor of the hallway. Her mother was standing in the kitchen, her back to Mia. Relief washed over her. "Mom?" she said, stepping closer. But her mother didn't move. Mia stopped in her tracks. Her mother was frozen, not just standing still, but frozen in the middle of pouring coffee. The dark liquid was hanging in the air, halfway between the pot and the cup. Her mother's hand held the pot, suspended in time, her eyes blank and staring ahead. Mia gasped and stumbled back. Her heart pounded harder. "Mom!" she shouted, her voice shaking now. No response. Frantically, she ran to the living room. There was Jamie sitting on the floor with his toy cars, but he wasn't moving either. His hand was mid-air, like he was about to push the car. But it stayed there, perfectly still, his face frozen in half a smile. "What's happening?" Mia whispered to herself, backing away from the scene. She grabbed her phone again, desperately tapping on the screen. But the clock still said 8:03 a.m. No matter how long she stared, no matter how many times she refreshed it, the time didn't change. The end. Essa história continua lá no Inglês da Vida Real, onde nós temos um módulo apenas para você aprender vocabulário através de história. Se você gosta de aprender assim, o link está na descrição. Vamos aprender um pouco de inglês, vocabulário, pronúncia e outras coisas mais? Vem comigo. Mia woke up to the sound of silence. Woke up, acordou, né? Wake up é acordar. Woke up, acordou. Que já aconteceu, né? Passado. Woke. Not the usual quiet of her small town. Não é o silêncio comum daquela cidade pequena, né? O comum, o normal, usual, né? Aqui como é, não é o silêncio comum, not the usual. Então, not the usual quiet, but a deeper silence, one that felt heavy and wrong. Um silêncio mais profundo que é com a sensação de pesado e errado. Então, heavy é pesado, heavy. E wrong, errado, wrong. Repete comigo. Wrong. Heavy and wrong. No birds chirped outside her window. Nenhum pássaro cantava
do lado de fora da sua janela. O lado de fora é o outside, né? Outside, lado de fora. Her window, da sua janela. Da janela dela. Então, outside, her window. No cars passed by on the street below. Nenhum carro passava. Essa frase aqui, nenhum carro passava, né? No cars, você usa o no, você coloca o objeto, então carro. No cars, nenhum carro passed by, passava. Uma coisa que estava acontecendo aqui naquele momento, né? Então, no cars passed by. And the steady hum of life was missing. E o zumbido constante da vida, aquele barulho, né, que tem no universo, assim, aquela coisa que você escuta, mesmo que você mora num lugar muito silencioso, se você está perto da natureza, tem um barulho. Na cidade tem um barulho, tem aquela frequência que a gente está acostumado, né? The steady hum of life. E o que aconteceu? Was missing. Estava ausente, não estava ali. Então, was missing. For a moment, she thought she was dreaming. Por um momento, ela pensou que estava sonhando. Por um momento, for a moment. Exatamente nessa ordem. For a moment. Por um momento. For a moment. But the soft sunlight creeping through the curtains told her otherwise. Mas a luz suave do sol que atravessava as cortinas dizia o quê? Otherwise. Otherwise é o contrário, o oposto. Otherwise. É uma forma mais formal de falar o contrário, ou dizia outra coisa no sentido de ser o contrário, de ser diferente daquilo, né? Então, told her otherwise. Um jeito mais formal de falar isso, né? Dizia o contrário. She rubbed her eyes and reached for her phone on the bedside table. Rub, esfregou. She rubbed her eyes. Rubbed. Cuidado para não falar rubbed. Rubbed. Quando você lê o ED aqui, o seu cérebro quer te enganar e dizer rubbed, rubbed. Não. Rubbed. Você entra no B e já sai no D. Rubbed. Rubbed. É quase um som de T, né? De tatu. Rubbed. She rubbed her eyes. Quando você emenda o her, o final do rubbed perde força. Se a gente só falasse assim, ó, para você entender como funciona o encaixe das palavras. She rubbed. Se parasse aqui, she rubbed. She rubbed. Beleza. She rubbed. Tem mais ênfase, né? She rubbed. Agora, como tem que encaixar her eyes, she rubbed her eyes. She rubbed her eyes. E quanto mais rápido você fala, mais força ele perde, né? O final do rubbed. Então, she rubbed her eyes. She rubbed her eyes and reached for her phone. She rubbed her eyes. Percebe? Rubbed her eyes. Porque não tem como. Um som forte não tem como ter velocidade sem ele perder a força. Então, se termina nele, tudo bem. She rubbed. She rubbed. Agora, rubbed her eyes. Rubbed her eyes. She rubbed her eyes. She rubbed her eyes. Se ele falar muito... Se você é uma pessoa falando muito rápido, né? Você vê um nativo falando muito rápido. She rubbed her eyes. Ela quase não tá ali. Rubbed her eyes. Rubbed her eyes. Beleza? Não tô falando isso para você falar rápido, mas sim para você entender a lógica de que encaixar o som das palavras requer algum tipo de renúncia. Você tem que renunciar de um som para encaixar o outro. Senão não tem como. Não tem como falar rápido. Ou natural. Rubbed her eyes. She rubbed her eyes. She rubbed her eyes. Ó, rubbed her eyes. Rubbed her eyes. Não tem como. She rubbed her eyes. 8:03 a.m. Late for a Saturday morning. Então, era 8:03, tarde para uma manhã de sábado. But that didn't bother her much. Mas isso não a incomodava muito. Bother, incomodar, tá? Cuidado para não confundir bother com brother, né? Uma letrinha, né? R. Brother, irmão. Bother, incomodar. Minha avó falava estorvar. É um estorvo. Não sei se é assim que escreve. Eu não escrevi estorvo.
Acho que é assim. Então, incomodar. Bother, né? Cuidado para não confundir com brother. Tá? Então, but that didn't bother her much. Bother her much. Então, não a incomodava muito. What bothered her was how still everything felt. O que a incomodava era o comparado tudo estava. What bothered her. Então aqui, ó, a pronúncia bothered, bothered. A palavra isolada é essa a pronúncia. Bothered. Que fica bothered. Percebe? Bothered. Quando você entra com her, de novo, what bothered her? What bothered her? Repete comigo. What bothered her? Ei, vem, presta atenção na aula. What bothered her was how still everything felt. Usually, her little brother, Jamie, geralmente, usualmente, normalmente, né? A pronúncia, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Você tem o primeiro U, que é you, é um som de you, como se eu estivesse falando you mesmo. You, você, né? You. Então, usually. Usually, repete comigo. Vem, comigo, vem. Usually, her little brother, Jamie, would be downstairs, causing chaos with his toys. Então, ele estaria lá embaixo, downstairs, causando um caos com seus brinquedos. Downstairs, down é baixo, para baixo. Stairs, o que é stairs? Quem sabe? Você sabe o que é stairs? Escadas. Então, para baixo das escadas é o quê? É descendo as escadas. Se é um sobrado, lá embaixo. Então, lá embaixo, você está no andar de cima, você fala downstairs. Então, vamos lá embaixo? Let's go downstairs. Né? Se você fala assim, vamos lá embaixo? Let's go downstairs. Vamos lá embaixo. Let's go downstairs. Can we go downstairs? Nós podemos descer, nós podemos ir downstairs, nós podemos ir lá embaixo. E o contrário é verdadeiro. Upstairs. Up, para cima. Então, upstairs é lá em cima. Subindo as escadas. Então, go upstairs. Isso aqui, né? Cena clássica dos pais dando bronca no filho. Go upstairs. Vá lá para cima. Ó, go upstairs. Vá lá para cima. Ou suba. Sobe pro seu quarto. Go upstairs. Sabe aquela coisa? Então, upstairs, downstairs. Para baixo. Tá? Her mom would be clenching around in the kitchen. A mãe dela estaria fazendo barulho na cozinha. Na cozinha, in the kitchen. A gente usa a preposição in para falar de coisas que você está dentro, né? De uma região, de um lugar, pode ser um país, pode ser uma cidade ou uma área delimitada, desde um continente até uma cozinha. A cozinha tem uma área demarcada, mesmo que seja essas casas novas aí que são integradas, mas tem ali uma área. Aqui é a área da cozinha. Então, se você está naquela área, você está in the kitchen. In the kitchen. Lembra da palavra inside? Inside é dentro. Inside. Tá? Então, o in vem dessa ideia de estar dentro. Então, você está dentro da cozinha, mesmo que não seja um lugar fechado. Então, quando você olha do ponto de vista do local, essa coisa de ter uma área marcada, em geral, você vai usar in. Então, her mom would be cleansing. Her mom would be cleansing around in the kitchen. Making breakfast. Preparando o café da manhã, fazendo o café da manhã. Making breakfast. Aqui é o make, o verbo fazer, tá? Por que não é do? A gente tem o verbo do.
Do também é fazer no inglês. Normalmente, qual a diferença entre make e do? Normalmente, tem algumas diferenças, mas assim, normalmente make é algo que você produz ou cria. Então, se tem uma criação, como por exemplo um bolo, pode ser que sim. Ou você está produzindo aquele bolo, ou você está criando. Ou você está fazendo os dois, né? Uma coisa ou outra. Então, aquilo que envolve uma produção, que envolve uma criação, é um processo um pouco mais criativo, make. Nesse caso, ela estava fazendo o café da manhã. Não é tão criativo, é mais de produzir. Ela estava ali produzindo, fazendo o que tem que fazer, né? Do é o fazer no sentido de tarefas ou fazer em geral, né? Quando você fala, eu pergunto assim, what do you like to do? What do you like to do? O que você gosta de fazer? Esse fazer aqui é o do. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Então, quando você está falando das coisas que você gosta de fazer, esse fazer geral, do, né? Agora, I have so many things to do today. Eu tenho muita coisa para fazer, né? Do. Tenho muita coisa para fazer, do today. Tenho muita coisa para fazer hoje. Eu tenho que ir no banco, eu tenho que depois passar na farmácia, fazer mercado, eu tenho que ir ali falar na casa da minha mãe, passar lá e conversar com meu pai. Então, atividades, tarefas, você também usa do. But today, nothing. Mas hoje, nada. But today. Dois sons que competem, né? O T do but e o T do today. Então, quando você tem dois sons competindo, você tira o primeiro. Então, but today vira but today. But today. Você sai do but e emenda o today. Então, but today vira but today nothing. Repete comigo. Vem, ó. Presta atenção na aula, cara. Ei, vem comigo. But today, nothing. Mia threw off the covers. A Mia jogou as cobertas de lado. O threw off é dar aquela sacudida, né? Joga longe a coberta, que são as covers. The covers. Cuidado para não falar covers. The covers. Não. The covers. É um som de K. Mia threw off the covers. Her heart break quickening as she swung open her bedroom door. Então, o coração dela acelerando enquanto ela abria a porta do quarto com força. As she. Então, ela fazia... Isso aqui estava acontecendo, né? O coração dela estava acelerando. As she, enquanto ela abria a porta do quarto com força. Então, quando você faz uma coisa ou enquanto uma coisa acontece, você usa o as. Enquanto ela, as she, fazia outra coisa. Mom, Jamie, she called. But her voice sounded too loud in the eerie quiet. Mas a sua voz soou alta demais naquele silêncio assustador. Too loud. Loud é alto, né? Too, ênfase. Alta, demais. Está dando a intensidade da altura. Então, too loud, alta demais. No answer. Nenhuma resposta. She rushed down the stairs, 2 at a time. Ela desce as escadas correndo 2 degraus de cada vez. 2 at a time. Vamos encaixar isso? Tem muito T, né? Muito T. 2 at a time. 2 at a time. Então, ó, na verdade o to não tem muito segredo. Qual é o segredo aqui, ó? At a time. Como você tem o a no meio, o que acontece? Não tem como tirar o T aqui, o primeiro. At a time vira at a time. At a time. Era. Então você vai falar era time. Esse at com a vai virar era. Era. Simples assim. Era. 2 at a time. 2 at a time.
two at a time. Repete comigo, vem. Two at a time. Two at a time. Eu vou falar e você vai repetir, ó. Repete comigo. She rushed down the stairs, two at a time. De novo, mais 2 vezes, vem. She rushed down the stairs, two at a time. Última vez. She rushed down the stairs, two at a time. Bora. Her bare feet hitting the cold wood floor of the hallway. Então, seus pés descalços, her bare feet. Né? O bare é o descalço aqui. Então, bare feet, pés descalços. Bare. Her mother was standing in the kitchen. A sua mãe estava de pé na cozinha. De pé, standing. Estava ali, ó, de pé, standing. Standing in the kitchen. Her back to Mia. De costas para Mia. Back, de costas. Então, quando eu falo my back, this is my back. Essa aqui são as minhas costas. This is my back. Relief washed over her. Um alívio a invadiu. Washed, de lavar. Over é de estar por todo um lugar. No caso, ela, né? A pessoa que é her. Então, o alívio lavou. É como se tivesse lavado ela, né? Ela foi lavada por alívio. Um alívio a invadiu. Relief washed over her. Mom, she said, stepping closer. Stepping vem de passo, vem de step. Closer, próximo, ou seja, dando passos mais próximo ali. Então, aproximando-se. Ela disse isso, né? Ela fala, Mom, she said, stepping closer. But her mother didn't move. Mia stopped in her tracks. Her mother was frozen. Sua mãe estava congelada. Frozen, congelada. Ela estava congelada, né? She, ou her mother, was frozen. Not just standing still, but frozen in the middle of pouring coffee. Não apenas parada, mas congelada no meio do processo de servir café. Ó, essa palavra aqui, pour, tem alguma, assim, como que você pode interpretar ela, né? Pour. Pour é servir, derramar, no sentido de derramar, de espalhar, né? Ali. Agora, pour, por exemplo, ó, pour coffee é servir o café, colocar o café, no sentido de pegar, sabe aquela cena? Pegar o copo, né? Você tem aqui, ó, a cena. Você tem aqui a cena, né? Aqui tá a cup, isso aqui é um cup, isso aqui é a garrafa. Então, pouring é exatamente esse gesto aqui. Isso aqui é pouring, né? Então, nesse caso, ela estava no meio do processo. Ó, a frase aqui, ó. Ela não estava apenas parada, not just standing still, but frozen, mas congelada, in the middle, no meio do pouring coffee. Tá? Quando você usa o pouring, é o processo de servir o café. Né? Pouring é servir. O pouring aqui é o processo de fazer aquilo, é o ato de servir. Ela estava no meio do ato. Ela congelou ali, ó, colocando. O café estava no ar, né? Estava em direção ao copo, né? A caneca. Então, frozen in the middle of pouring coffee. The dark liquid was hanging in the air. Tá aqui, ó, o líquido escuro estava ali, ó, hanging. Hanging pode ser pendurado. Aqui no caso, pairava no ar. Ele estava ali, ó, naquele gesto, né? No sentido da colocação do café na xícara. Halfway between the pot and the cup. No meio do caminho entre pot, a jarra, e a cup. Cup não é copo, cup é xícara, né? Xícara, isso aqui é mug. Eu falei cup, pode ser, eles até chamam, mas isso aqui normalmente é mug. Caneca, ó.
mug. É assim, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, para não gerar nenhum desentendimento. Às vezes eu falo uma coisa e penso outra, tá? Pessoal, dislexia. Caneca, mug. Cup é copo. Cup é xícara e glass é copo, tá? Então, mug, caneca. Cup, xícara e glass, copo, tá bom? Her mother's hand held the pot. A mão de sua mãe segurava a jarra. Held the pot. Segurava, né? Held. É o passado de hold. Hold, segurar, abraçar, tem alguns significados, mas é segurar, abraçar, hold, né? Pode ser, quando você segura também pega no colo, né? Hold the baby, segurar, colocar, pegar no colo, né? Então aqui, hold, ou melhor, held the pot. Ela estava segurando a jarra, que não é isso aqui, né? Mas vocês entenderam. Held the pot. Suspended in time, her eyes blank and staring ahead. Suspensa no tempo, os seus olhos vazios, olhando o quê? Para frente. Ahead. Staring, olhando para frente, né? Ela estava colocando e olhando para frente. Uma cena bem bizarra, né? Mia gasped and stumbled back. Ela engasgou e recuou. Stumbled back. Stumbled back. Her heart pounded harder. Mom, she shouted, her voice shaking now. Shouted, gritou. Shout, gritar. Shouted, gritou. Passado de gritar. Então, she shouted. No response. Frantically, she ran to the living room. Desesperada, ela corre para a sala de estar. A sala de estar é a living room. Living room. There was Jamie sitting on the floor with his toy cars. Lá estava o Jamie sentado no floor, tá? Sitting on the floor. Chão. But he wasn't moving either. Mas ele também não estava se mexendo, tá? Quando você fala de uma coisa que é um também negativo, que aquilo também, né? Ele também não estava se mexendo, você usa either. But he wasn't, né? Wasn't é was not. Então, é a contração de was mais not. But he wasn't o quê? Moving either. But he wasn't moving either. Então, esse either é o também normalmente usado com frases negativas. Isso também não foi legal. Ele também não se mexia. Eu também não gostei. I didn't like either. Se você quer dizer o seguinte, eu também não gostei. Eu também, I did not like it either. Então, a ordem é diferente, né? Porque a gente fala assim, eu também não gostei. Eles falam, I did not like it. Eu não gostei either. I did not like it either. Eu também não gostei. His hand was mid-air, like he was about to push the car. A sua mão estava no ar, como se estivesse prestes a empurrar o carrinho. Prestes, about. Esse about aqui, like he was about, como se estivesse prestes to push the car, a empurrar. Então, about to push, prestes a empurrar. Você pode usar o about para falar sobre coisas que você está prestes, você está quase fazendo aquilo. But it stayed there, perfectly still. Mas ficou ali, perfeitamente imóvel. Still, imóvel. Tava ali, ó. Still, perfectly still. His face frozen in a half smile. O seu rosto, his face, rosto, his face. What's happening? Mia whispered to herself. Backing away from the scene, afastando-se da cena. Back tem o significado também, além de costas, né? A palavra back é o quê? Voltar, retornar. Away é distante, longe. Então, backing away é voltando ou saindo. Imagina a pessoa saindo de ré, né? Ali, se afastando. Backing away from the scene. She grabbed her phone again,
desperately tapping on the screen. Ela pega o celular novamente, desesperadamente tapping, tocando, né? Para ativar o celular. Isso aqui é tap. Esse gesto aqui, ó, tap. Então, tap here, tap here. Tá? Toque aqui, tap, né? Tapping on the screen. But the clock still said 8:03 a.m. No matter how long she stared, não me importava quanto tempo ela olhasse, no matter, ó a lógica aqui, né? Matter é importar. Colocamos o não importava. No matter how long she stared, no matter how many times she refreshed it, não importava quantas vezes ela atualizasse o celular, the time didn't change. The end. Se você quer acompanhar essa história e aprender vocabulário através de histórias, eu recomendo que você conheça o Inglês da Vida Real. O link está na descrição. Lembrando que o material dessa aula, o PDF, é de graça e está disponível para você. Aqui no link da descrição, é só clicar, baixar e é seu. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para a gente ajudar cada vez mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.